Nesse vídeo eu vou te contar toda a minha experiência com o inglês, há 5 meses morando aqui no Canadá e todas as minhas dificuldades. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui sozinha e num ambiente um pouquinho diferente pra gente bater um papo. Hoje eu decidi abrir a câmera, ficar aqui mais pertinho de vocês, pra gente ter mais ou menos uma conversa de amigos mesmo, porque eu acho que o assunto pede. E eu tô aqui sozinha porque sim, eu que tenho dificuldade com o inglês nesse casal aqui, nesse canal. E eu queria trocar uma ideia com vocês sobre a língua, falar um pouquinho do que eu sentia antes de vir e do que eu sinto agora, vendo o dia a dia aqui com relação ao inglês. Mas antes de começar a falar um pouquinho da minha opinião, de como tá sendo a minha trajetória aqui, eu preciso contar como era antes, como o meu inglês é antes disso, antes de chegar aqui no Canadá. Eu estudei inglês uma vida toda, né? Eu acho que é comum, né, das pessoas no Brasil estudarem inglês na escola, aquele inglês bem básico. Também fiz aulas de inglês particulares durante toda a minha vida toda, né, durante a minha vida toda, desde pequena até adulta, mas eu nunca tive muita facilidade com a língua e com esse aprendizado, né? Eu acho que isso é um ponto interessante de se considerar. E quando a gente estava se planejando para vir para cá, eu me comprometi a estudar um pouco mais o inglês. Eu fiz até algumas aulas particulares, mas focada na fala, que eu considero ser a minha maior dificuldade hoje. Até vou colocar aí um pouco da culpa disso no ensino, eu acho que do Brasil, que é muito focado na gramática. A gente fala muito pouco inglês nas aulas, pelo menos era o que eu sentia em todas que eu já fiz. Então, a minha dificuldade maior é com a fala, é na hora de falar. Então, eu entendo, eu leio, eu entendo o que tá escrito, eu até sei escrever, mas na hora de falar é que pega. Então, vocês sabem, quem já assistiu aí os nossos vídeos todos no canal, sabe que o nosso dia a dia, a gente não tem muito contato com o inglês. Mentira, eu não tenho muito contato com o inglês no meu dia a dia. O Bruno trabalha numa empresa canadense, por mais que trabalhe de casa, tudo da empresa ele fala inglês, mas eu trabalho para uma empresa no Brasil. Eu não tenho nenhum contato com trabalho em inglês aqui no Canadá. E isso eu acho que é um ponto prejudicial para o meu aprendizado, para minha evolução no inglês aqui no Canadá. Então, meu contato diário é apenas com o português, dentro de casa, porque a gente fala português, e também no meu trabalho. E se a gente for levar em consideração o contato que eu tenho com o inglês aqui no Canadá, é quando a gente vai ao supermercado e quando a gente sai, vai em algum restaurante. Eu acho que um outro ponto que a gente tem que levar em consideração também é que a gente chegou ainda no meio da pandemia, né? Faz 5 meses que a gente tá aqui no Canadá e as coisas estão voltando ao normal agora, as coisas estão abrindo. Claro, a gente sai, vai em restaurantes, mas eu cheguei até a pesquisar alguns cursos presenciais para eu ter esse contato um pouco melhor com a língua e as coisas ainda estavam fechadas por conta da pandemia. Então, talvez com o tempo, e se você chega em uma outra época, isso possa ser possível com mais facilidade e rapidez. Então, nesses contatos, nesses poucos contatos que eu tenho com a língua, por ter um parceiro que fala muito bem inglês, eu considero o Bruno fluente no inglês, ele fala muito bem, eu acabo sempre ficando a escanteio e ele sempre assume quando precisa falar inglês. Então eu acho que esse é um ponto negativo para as pessoas que vêm, exatamente como eu, que já tem um pouco de dificuldade na fala e que vem com alguém que sabe um pouco mais de inglês. Então não se jogar na língua, não se expor ao inglês, acaba prejudicando um pouquinho o fato de falar e de aprimorar, né, o inglês que eu já tinha até aqui. E aí eu queria responder uma pergunta que é muito frequente que as pessoas fazem pra mim, a gente aqui no YouTube, tanto lá no nosso Insta, quanto eu vejo as pessoas fazendo pra outras pessoas, né, que moram aqui no Canadá também. Eu consigo ir apenas com o inglês básico pro Canadá? Como que é? Como que vai ser quando eu chegar aí? E eu diria que assim, no dia a dia, sim, você consegue. Eu consigo facilmente sair daqui de casa, ir lá no supermercado, fazer uma compra, comprar o que eu preciso, abastecer o carro, resolver o que eu preciso e voltar pra casa. Eu consigo facilmente fazer isso. Porque aqui no supermercado você não precisa falar com ninguém. Você não precisa falar com ninguém nem no caixa. O caixa é automático, você faz tudo sozinho. Se você tem o básico, você consegue clicar no que precisa e pronto.
No posto de gasolina, a mesma coisa, né? Você faz tudo sozinho, você não precisa falar com ninguém, e é isso, você resolve a sua vida. Porém, eu acho que as pessoas acabam se esquecendo que por você estar mudando de país, você precisa fazer muitas coisas do zero. Você precisa abrir uma conta no banco, você precisa fazer documentos. E nada disso, com certeza, com toda certeza, eu conseguiria se eu não tivesse o Bruno. Então eu considero meu inglês muito básico para fazer esse tipo de coisa. Então fomos juntos fazer uma conta no banco quando a gente chegou e eu ficaria perdida se eu estivesse sozinha. Eu consigo responder algumas coisas, consegui entender algumas coisas que a gerente do banco falava, mas com toda certeza eu não conseguiria responder todas as dúvidas dela e por isso eu precisava do Bruno. Então eu acho que é um ponto muito importante para você que às vezes está vindo sozinho ou que os dois, né, o casal, que os dois não falam tão bem. Então eu acho super importante fazer uma preparação antes de vir exatamente para o Canadá com relação à língua. Então essa é uma pergunta que as pessoas fazem muito, se conseguiria vir sem o inglês. E aí um outro ponto que se você tá vindo e você sabe que você vai precisar trabalhar aqui, eu acho que é um ponto que as pessoas levam muito em consideração. Claro, né, você precisa saber se comunicar para poder trabalhar aqui, que não é o meu caso, eu já vim com o trabalho do Brasil e eu ainda estou trabalhando nele. Talvez, conforme for passar a nossa vida, eu venha trabalhar em algum lugar aqui, mas com certeza eu vou precisar de um inglês mais avançado para conseguir esse emprego. Eu não tenho dúvidas disso. Com o inglês que eu tenho hoje, eu não me sinto confiante e nem acho que eu conseguiria um trabalho aqui no Canadá agora. E aí, eu acho que também tem uma outra dúvida que eu vou aqui contar para vocês a minha opinião, é claro, porque eu não cheguei lá, mas qual é a melhor forma de aprender inglês, né? Eu acho que se você tá na mesma situação que eu, que tem o básico, que tem um pouco da gramática já, que já estudou no Brasil há bastante tempo, né? Que tem o básico, eu acho que quando você tá aqui, ou até antes de vir, a melhor forma de aprender é se jogar mesmo no idioma, é falar, né? Se o seu caso como eu, o problema é a fala, é falar. Eu fiz algumas aulas no Brasil com uma professora brasileira de conversação e eu acho que foi importante, né, para perder essa limitação, esse medo de falar, né? E aqui eu acho que é um ponto também que eu acho que eu gostaria de falar. Antes de vir, eu tinha a impressão, eu acho que eu até falei isso em algum outro vídeo por aqui, mas eu vou falar de novo nesse vídeo que tá com um tema mais específico. Eu tinha a impressão de que as pessoas, logo que eu começasse a falar com elas, que elas percebessem que meu sotaque é bem carregado, que eu não falo muito bem, elas falariam com calma, com mais tranquilidade, tentaria mudar um pouco o vocabulário para eu me entender. E, gente, é sério, isso não acontece. Se você achava que era assim, desculpa, não é assim. Como eu achava que era assim, não é assim. As pessoas, quando você pede para repetir, as pessoas simplesmente repetem. Elas não mudam o vocabulário para algo mais simples para você entender. Elas não começam a fazer mímicas, a não ser que você peça, que você conte que você realmente não tá entendendo, que você tem talvez dificuldade com a língua. Eu sempre começo a partir disso. Eu sempre peço desculpa, falo que eu não falo muito bem inglês e peço para repetir, eu peço para me falar com mais calma. Então eu acho que é importante você vir com isso na cabeça, de que talvez o Canadá, por ser um país que recebe muitos imigrantes, talvez eles estejam muito acostumados a ver sotaques diferentes, pessoas com dificuldade. Mas se você não pedir essa ajuda, não solicitar que a pessoa fale mais devagar ou que fale de uma outra forma para você poder entender, eles não vão falar. Mas eu acho que as pessoas são muito receptivas aqui. São muito receptivas aqui. E eu acho que isso é um ponto super positivo para quem tá vindo com o inglês um pouco travado, que ainda tá aprendendo. Porque eu não senti que eles ficam nervosos quando você não sabe. Com o pouco contato que eu tive, eu acho que as pessoas são bem solícitas, assim, no geral. Bom, eu acho que é isso. Abri aqui meu coração para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Eu quero que vocês deixem aí quais são os pontos que vocês acham que são importantes com relação à língua, quais as dúvidas e as dificuldades que vocês têm. Compartilham aí comigo que talvez eu faça outros vídeos aqui contando e conversando mais com vocês sobre isso, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.